senhor está aqui hoje em razão de o senhor ter se envolvido numa situação que ocorreu no dia 31/12/2022. O senhor recorda esse fato? Concordo mais ou menos. O senhor foi instaurado um procedimento em termos circunstanciais de ocorrência e o senhor foi chamado a comparecer lá no Juizado Especial Criminal de Ceilândia, correto? Foi. E lá o procedimento foi arquivado. Foi. Aí o senhor participou da audiência? Participei. O senhor vai ser ouvido aqui na condição de testemunha e, nessa condição, o senhor presta o compromisso legal de dizer a verdade, uma vez que, diante da decisão de arquivamento proferida lá pelo Dr. Franco, do Juizado Especial Criminal, o fato de o senhor falar sobre os fatos que vão ser tratados aqui hoje, o senhor não pode sofrer nenhum tipo de prejuízo em razão disso. Dessa forma, o senhor vai ser ouvido na condição de testemunha e o senhor presta o compromisso legal de dizer a verdade. Sim. Quer dizer que o senhor não pode mentir ou omitir fatos que eu tenho conhecimento, tá bom? Tá bom. Eu vou passar a palavra no Ministério Público, na sequência para a defesa. Se for necessário, eu faço perguntas. Tá aqui, chefe. Obrigada, Excelência. Boa tarde, Ronald. Boa tarde. Ronald, o senhor pode nos relatar o que aconteceu naquele dia 31 de dezembro de 2022? Vai ter que... Pode falar já? Por favor. No dia 31 do 12, por volta de umas 6h30 da noite, 6 horas, eu estava fumando baseado na NJ, perto da minha casa. Um carro preto, eu não me identifiquei quem era, foi e me abordou, 2 homens. Aí eles foram, me algemou, me revistou, achou o baseado que eu estava, botou dentro do carro preto, que eu não sei qual carro que era, e ficou andando comigo. Aí foi, me levou lá para perto da BR, começou a me bater, me batendo lá. Aí, por volta de umas 6h30, 7 horas, eles me levou para a delegacia, esse carro preto. Eu não sei qual era a marca do carro. Uhum. Foi isso que aconteceu? Foi. Certo. No dia dos fatos, o senhor prestou depoimento na delegacia acompanhado de uma advogada, né, doutora Aline de Freitas Amorim, foi isso, não foi? Não, eu não estava com a advogada nesse momento, porque eu não tinha dinheiro nesse dia para contratar advogado, que o advogado mesmo é esse daqui meu, e eles não deixaram eu ligar para o meu advogado, e eu não tinha celular, e eles estavam me oprimindo, me batendo. Mas tem o nome aqui dela, tem a assinatura dela, tem a assinatura do senhor no seu depoimento. Tem a assinatura, porque eles falaram que era para me assinar um termo sequencial, eu fui e assinei, não li o papel. E essa doutora Aline, o senhor não sabe quem é? Não sei quem era. Tá, eu vou ler o que o senhor disse no dia dos fatos, acompanhado de uma advogada, que o declarante se chama Ronald Gonçalo de Souza Ribeiro Júnior, que na noite de hoje o declarante foi preso e conduzido pela PMDF sob a alegação de ser usuário comprador de uma porção de maconha pelas mãos do traficante Gabriel Antônio de Oliveira Rocha, que o declarante usuário de maconha adquiriu uma porção dessa substância no valor de R$5, que o declarante admite neste ato ter adquirido a substância em questão do autuado Gabriel, que ao perceber a presença dos policiais no local, por temor, se evadiu, sendo detido nas dependências do HRC, que o declarante cooperou com os militares e forneceu o endereço de Gabriel, permitindo sua captura, que conhece Gabriel por serem vizinhos de quadra, que neste ato o declarante está acompanhado da advogada Aline de Freitas Amorim, OABDF 62373. O senhor não falou nada disso? Não. Inclusive, como é que eles falam que me pegou perto do Taguatinga, no hospital regional de Ceilândia? Como é que eles me pegou no AQNJ? Se era para eles me levar para a 12ª, como é que eles me levam para a 15ª?
Tá, isso não tem relevância alguma. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, o senhor é vizinho do... Não. Qual é o endereço que o senhor morava na época dos fatos? Eu moro na QNJ, sempre morei na QNJ 40. Nunca morei na Ceilândia, não. Uhum, entendi. O acusado aqui presente, o senhor nunca tinha visto? Não, nunca tinha visto ele, não. Entendi. Tá certo. O senhor registrou ocorrência na corregedoria contra os policiais? No momento, não, senhora. O senhor não No fez dia dos fatos, não. nenhum tipo de reclamação, porque o senhor disse que Não, eles fiz bateram lá. no senhor? Fiz. Lá na hora lá eu fiz. Mas eles não quis saber muito, não. O delegado Não, lá. eu digo assim, já que o senhor tem advogado, né, que está instruindo aí o senhor, que está auxiliando o senhor, né, já que o senhor não é provavelmente da área, o senhor chegou aí na corregedoria da polícia para poder Não. fazer algum tipo de reclamação sobre os fatos? Não. Tá, não tem mais perguntas. Seu Ronald, queria saber do senhor o seguinte: é que essa situação não é muito usual de se ver. E o senhor veio para a audiência acompanhado de advogado. O senhor, segundo consta aqui da ocorrência, o depoimento do senhor aqui é o seguinte: o declarante se chama Ronald Gonçalves de Souza Ribeiro Júnior, e na data de hoje o declarante foi preso e conduzido pela PMDF sob a alegação de ser usuário e comprador de uma porção de maconha pelas mãos do traficante Gabriel Antônio de Oliveira Rocha. Que o declarante é usuário de maconha e adquiriu uma porção desta substância pelo valor de R$ 5. Que o declarante admite, neste ato, ter adquirido a substância em questão do autuado Gabriel, que ao perceber a presença dos policiais no local, por temor, se evadiu, sendo detido nas dependências do HRC, que o declarante cooperou com os militares e forneceu o endereço de Gabriel, permitindo sua captura, que conhece Gabriel por serem vizinhos de fato. E neste ato, o declarante está acompanhado da advogada Aline de Freitas Amorim, OAB-DF 62373. Por qual motivo o senhor prestou essas declarações? O senhor vem na audiência aqui, na condição de testemunho, acompanhado de advogado, e o senhor vem hoje informar que o senhor já teria tido essa situação de o senhor ter apanhado, de o senhor ter sofrido coação, tanto pela Polícia Militar, quanto pelos policiais lá na delegacia, pelo que o senhor está falando, é que o senhor chegou a falar isso para o delegado? O delegado cheguei a falar para ele. E o delegado fez o quê? Ele ficou me maltratando, não quis conversar muito, conversa, e falou, assina aqui esses papéis que eu fui e assinei, que era um termo circunstancial, que eles falaram que é para me assinar, por da maconha que eu tava no bolso, e o baseado. Aí eu fui e assinei o papel, sem ler. Não li em nenhum momento. E essa advogada aí, eu não sei de onde que ela apareceu, não. Quem sempre foi meu advogado foi ele aqui. Por que é que o senhor não chegou e fez uma representação? O senhor chegou a conversar com o seu advogado sobre isso? Do dia dos fatos, depois? Não, depois. Por que é que o senhor não fez uma representação na corregedoria da Polícia Civil, da Polícia Militar? Não fiz não, nenhuma corregedoria E não. por qual motivo eu devo acreditar que o senhor hoje
não está mentindo, porque o senhor está imputando uma série de crimes aos policiais, tanto aos policiais militares, pelo fato de terem agredido o senhor, ao policial, o delegado, que teria obrigado o senhor a assinar as declarações, e ainda o delegado ainda teria praticado o crime de falsidade ideológica, porque ele colocou no termo da oitiva do senhor aqui, e o senhor estaria acompanhado de um advogado. Em nenhum momento eu estava com advogado, porque nem dinheiro no dia eu não tinha para contratar advogado. E como é que alguém da minha família ia saber? Ia mandar algum advogado lá na delegacia? Não sei. É porque nesse dia eu não estava lá. Eu estou aqui hoje. Aí eu não tenho como falar o que aconteceu. Inclusive, tá falando que é uma policial mulher e um homem. E lá no dia dos fatos, quem me pegou foi 2 homens, um carro preto, que eu não sei qual que era a marca do carro. E eles me pegou na QNJ. Aí eu lhe pergunto, por qual motivo o senhor não procurou as autoridades para representar essa questão, para ser apurado? E agora o senhor está passando por mentiroso e o senhor está imputando o crime a agentes públicos no exercício da atividade. Inclusive, eu não tô mentindo, não. Pra que eu vim mentir aqui pro senhor? Isso aí, Tô falando a verdade. Jamais eu mentir pro senhor aqui. Vim aqui falar a verdade, não foi pra ficar mentindo. isso aí. E o processo que o senhor responde lá na terceira de entorpecentes de tráfico foi quando o senhor... Lá é uma perseguição lá que esses canas têm contra mim. Inclusive, o tal do policial baixinho, que Mas ele não não estou tá. perseguindo o senhor, não, né? Não. Esses policial lá, que baixinho, essa daí também, essa Ravena, acabou de sair daqui, eles ficam me perseguindo lá nessa área. Eu não tenho dinheiro para sair de lá, minha mãe tem uma casa própria lá, e eles ficam passando pela essa região lá. Toda vez que eles me pegam, eles ficam me oprimindo, me batendo. E sobre... E o senhor nunca fez nada? Não, não. Para eles, não. Não, nem contra ele. Não, nem contra eles, nada. É tipo aquela questão bíblica, assim, te derem um tapa, dê a outra face, é assim, o senhor vai ficar, se esses fatos são verdade, o senhor vai passar a vida inteira sendo perseguido? Eu não, quase não saio de casa, senhor. Eu fico mais dentro de casa. Eu trabalho, cuido dos meus filhos. Parei até um pouco de andar na rua, par disso. Toda vez que eles me pegam, eles ficam me oprimindo. Aí, qual o motivo do senhor vir acompanhado de advogado hoje? Não entendi, porque assim, se o senhor estava ali na condição de usuário, o senhor está com medo de alguma coisa? Não, é porque eu não sabia onde que era aqui o local e ele sempre foi meu advogado. Aí vim acompanhar dele. Inclusive, no dia dos fatos, minha família estava ligando para ele, depois do ocorrido. Sabe dizer se ele chegou aí à delegacia para ver essa situação? Eu disse para os seus parentes, o que é que... Não, depois que eu saí, aí liguei para ele. Aí falei para ele o que tinha acontecido.
O senhor tem noção que eu só posso tomar duas condutas nessa situação. Ou eu dou voz de prisão em flagrante ao senhor pela prática do crime de falso testemunho, que eu fui expressamente esclarecido e advertido, e que o senhor falar sobre os fatos, isso não traria nenhum tipo de prejuízo ao senhor, ou então eu vou mandar abrir um procedimento contra os policiais, eu não, o Ministério Público, né, que isso compete ao Ministério Público. E se ficar comprovado que o senhor, esses fatos não são verdadeiros, é melhor o senhor responder por falso testemunho, que sai mais barato, porque o senhor vai responder por denunciação caluniosa contra os policiais militares, contra os policiais civis, e essa situação aqui, eu já vi muita coisa, mas é a primeira vez que eu vejo uma situação dessa natureza, em que o senhor diz que é perseguido, foi agredido e tudo. Não, eu sou perseguido pelos PM, pelos policiais civis, não. Você não disse que foi levar para dentro do mato e tudo, Foi. não sei o quê, foi agredido? O senhor não foi dada a guia de encaminhamento para o senhor para o IML e o senhor não foi para o IML? Não, não foi. Por quê? Porque eu estava com medo deles. E o senhor apanhar também no IML? Não, deles, que eles me pegam na rua. Porque toda vez que eles me pegam na rua, eles ficam me ameaçando. Inclusive esse André de Guipe Melo, esse policial aí. Não sei se você já ouviu falar dele. Qual? André de Guipe Melo. Deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor deve saber muito bem que eu sou o juiz daquela audiência que ouviu o policial André Gripe de Mello. E assim, até onde eu tenho conhecimento, o policial não participou dessa ocorrência. Eu não vou aceitar esse tipo de conduta aqui por parte do senhor. Então, eu estou encerrando a audiência e estou dando voz de prisão em flagrante ao senhor pela prática do crime de falso testemunho e vou determinar um encaminhamento do senhor à delegacia de polícia. O senhor vai estar com o seu advogado, o senhor vai juntamente com ele lá para que o procedimento seja formalizado. Porque, com todo respeito, essa situação do senhor aqui, ela passou e muito do absurdo. Uhum. Se eu pegar até o policial André... Não, mas ele estava no Não, mas ele estava no dia. O senhor sofreu violência, agressão, caberia ao senhor ter procurado as autoridades competentes. E por qual motivo o senhor vem aqui hoje dizer tudo isso, olhar para minha cara e dizer: doutor, eu vim aqui para falar a verdade para o senhor. Aí o senhor quer que eu faça o quê? Que eu saia prendendo todo mundo aí, porque o que o senhor falou tem uma presunção absoluta de veracidade, é isso? Sim. Se o senhor foi agredido, caberia ao senhor, minimamente, ter procurado a Corregedoria da Polícia Militar, ter procurado a Corregedoria da Polícia Civil, tem lá, no termo circunstanciado do senhor, o encaminhamento para o senhor ir para o IML, o senhor não foi. O policial inventou... Não, mas eles não me deram um encaminhamento, não. Tudo bem, mais um crime praticado pelo policial. E o engraçado é o seguinte: o senhor disse que o doutor senhor é Marcos. O doutor Marcos é o que defende o senhor em todos os processos. É os processos que eu tenho, né? Pois é, esse processo que eu tenho, um dos processos lá da terceira de entorpecentes, quem defende o senhor lá é a Defensoria Pública. Nesse tempo, que eu não tinha advogado ainda. Mas eu tenho outros processos, não é só isso. Eu vi aqui que o senhor tem um processo mais recente, desse ano, inclusive, do dia 19/10/2023, foi distribuído lá para a terceira de entorpecentes. Tem um processo
que também foi distribuído para a primeira vara criminal de Taguatinga, Taguatinga, do dia 29/7/2023. Tem esse processo que não tem nada a ver com o senhor, que o senhor está na condição de testemunha. Tem um processo de 2021 na terceira de entorpecente. E tem outro processo na terceira de entorpecente, que esse é de 26/2/2021, que inclusive o senhor veio a ser absolvido lá naquele processo. O senhor vai manter essa versão que o senhor está dando aí, porque eu não tenho outra coisa a fazer que não seja isso, porque senão eu vou ficar com um cara de pateta aqui. O senhor vem aqui na justiça e diz aqui abertamente, os policiais bateram em mim, eu fui levado para o mato, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o senhor não fez nada, o senhor não teve se o senhor está dizendo que o senhor vive sendo coagido, o senhor não teve o mínimo comportamento de procurar as autoridades. E o senhor veio me falar isso hoje por quê? Qual o motivo? O motivo é falar a verdade para o senhor. Não vim aqui para mentir para o senhor. Certo. Entendi. Mas eu lhe digo o seguinte, como é que eu vou saber que o senhor está falando a verdade para mim? Olhando dentro do olho do senhor, estou falando aqui. Eu não sou oftalmologista, meu amigo. Se o senhor estiver pensando que eu sou oftalmologista, eu não sou. Não vim aqui para mentir. Eu não estou aqui para fazer exame de olho de ninguém. Então, o senhor mantém essa versão do senhor? Não. O senhor mantém essa versão do senhor? Não. Fica para mim mesmo. Não. O senhor falou que... Explica de novo. O senhor falou que se eu manter... Não, o senhor vai manter essa versão que o senhor deu por aí, que o senhor foi agredido e tudo? Não, deixa essa versão para lá, de agredido. Não, peraí, não é assim, não. Não é assim, não. Não é o senhor chegar... Aí o senhor, ainda bem que está gravado aqui. Porque daqui a pouco vão dizer que eu coagi o senhor, que eu agredi o senhor. Eu calado fiquei a audiência inteira, não abri a boca para nada. A exceção desse absurdo. E foi o policiamento velado que deu no senhor, policiamento ostensivo, o delegado, inclusive, inventou uma advogada para botar lá, dizendo que o senhor foi acompanhado de... E o senhor, o doutor Marcos aí, que defende o senhor, como o senhor me disse, entrou em contato. O senhor chegou... O senhor falou isso para ele? O doutor Marcos? No dia dos fatos, falei para ele que tinha acontecido. Mas não sabia dessa advogada aí, não, doutor Laline. Não, mas a questão é nem a advogada. O senhor está se pegando no pelo do outro. Porque o problema todinho não é a advogada. O problema todinho é o senhor ser coagido, se não torturado pelos policiais militares do policiamento velado. Com a atuação conjunta dos policiais militares que foram ouvidos aqui hoje. Mas o senhor, inclusive, disse que o policial André Gripe de Mello teria feito a mesma coisa e tal. Mas no dia dos fatos... quando o senhor chegou na delegacia, o delegado obrigou o senhor a assinar o depoimento do senhor? Não, eu assinei porque eles falaram que era um termo circunstancial. Eu fui e assinei. E no dia dos fatos, não foi esses 2 policiais que me pegaram, foi outros, no carro preto, que foi 2 homens. Não foi essa mulher e nem esse homem que estava aí. Certo, tudo bem. O senhor vai manter isso que o senhor está falando aí? E a questão aqui é o seguinte, não é só o senhor dizer aqui para mim agora, não deixe isso para lá. Não é isso, porque é muito grave. A mesma coisa de o senhor chegar e dizer aqui para mim, não, eu falei tudo para o doutor Marcos, pedi para ele ir na corregedoria, ou o doutor Portela aqui, ou qualquer advogado, e o advogado simplesmente diz assim, não, a culpa não é minha. A culpa é do advogado. E isso é um procedimento muito normal, se é visto nos processos, quando tem uma substituição de advogado. Porque tudo que dá de errado
a culpa é sempre do coitado do advogado. Não, meu advogado anterior é que acabou com o meu processo. E o senhor vir aqui hoje e falar assim isso aí, e dizer que eu tenho que olhar para os olhos do senhor, pode convir comigo, que isso não é uma coisa muito usual, porque aí eu vou dizer que se eu fosse o juiz da terceira de entorpecente, eu olhar para o seu olho e achar que o senhor está mentindo, vou condenar o réu uma vez que olhei para os olhos dele e não senti a verdade? O senhor já pensou a insegurança que seria um réu ser interrogado numa condição dessa? Ah, o juiz aqui olhou para meus olhos e não acredita em mim. O senhor pode esclarecer como é que, se o senhor vai se retratar dessa situação, não é simplesmente dizer assim, não, vou esquecer e deixar para lá. Tem que saber o que aconteceu para o senhor chegar aqui do nada e contar uma versão dessa aí. Mas eu estou contando a verdade mesmo, senhor. Não, tudo bem. Pode tomar café com ele. Lá no dia dos fatos, foi isso que aconteceu mesmo. Que eles me abordou na QNJ, aí eles me levou, ficou me torturando lá, esses dois policiais, e depois eles me levou para a delegacia. Aí ele falou, não, você vai só assinar um termo substancial aqui. Aí eu fui no li e assinei. O senhor tem noção do que é que o senhor está falando? O senhor está dizendo o seguinte, que os policiais que torturaram o senhor. Não, eles me bateram. Tudo bem, que seja. O senhor é submetido a uma situação dessa, vai para a delegacia, como é um termo circunstanciado, o senhor não é nem um caso, só é lavrado auto-prisão em flagrante se o senhor se recusar a assinar um termo circunstanciado. E o termo circunstanciado só se compromete a comparecer na audiência. E o senhor foi na audiência. Foi que eles me deram o papelzinho. Lá do juizado criminal. Foi videoconferência. Pois é. E mesmo assim o senhor se submeteu a essa situação sabendo que foi vítima, como o senhor mesmo disse, de agressões e torturas, em que o delegado também teria concorrido porque faltou com a verdade, porque ele acresceu informações no termo de depoimento do senhor, dizendo que o senhor estava acompanhado de advogado. O senhor tem noção da gravidade disso? Mas eu não lembro desse advogado lá, não, senhor. Não estava comigo. Não estou falando disso. Eu estou dizendo para o senhor da gravidade disso. Porque aqui, então, o delegado também mentiu, na medida em que ele chegou e disse que ia fazer o encaminhamento do senhor para o IML para fazer análise lá da situação do senhor, porque se o senhor apanhou mesmo, certamente o senhor deve ter chegado com algum tipo de marca. Cheguei lá em casa. Pois é. Aí o delegado não fez nada, seus parentes não fizeram nada, ninguém fez nada. Não. Nem o doutor Marcos que viu o senhor. Não, o doutor Marcos, depois que eu liguei para ele não me viu no dia, não. O senhor disse que assim que chegou em casa, ligou para ele? Não, falando que ele não me viu pessoalmente, falando que eu liguei para ele. Mas tudo bem, irmão. O senhor liga para ele assim, doutor Marcos, eu falei que aconteceu, da polícia e tudo, fizeram isso tudo comigo. Eu acredito que o doutor Marcos, se ele foi tão previdente e profissional de vir aqui com o senhor, certamente ele iria fazer alguma coisa se o senhor tivesse dito isso para ele, não? Questão de ordem, já que o senhor já manifestou meu nome. Não, porque foi ele que falou para o senhor, doutor. Não, o senhor manifestou o meu nome várias vezes. Não, porque... Aí, ou seja, ou vamos para frente, vamos para frente. Ele está falando a verdade. Tudo bem. Agora, se o senhor acredita, é diferente. Então, vamos tomar outro procedimento. Não, doutor, a questão ele não fez por mim. Não é que eu não acredite. É que o senhor, na condição de profissional de direito, o senhor sabe muito bem que a gente se manifesta nos autos, ou decide, ou acusa, ou defende, com base nos elementos que tem aqui.
Sim. E Ele tá dando a diante versão do dele. que tem aqui, não tem nada. Ué. E ele disse que, Isso que vai ser comunicou o fato provado né? Lá na investigação. Hum? O senhor está convencido que ele cometeu o crime de falso Não, testemunho? doutor. Mandou deixa segurança, o senhor que dois seguranças intimidou o cliente eu meu não vou aqui. entrar em discussões com o senhor. Não, Simplesmente não. Eu estou aqui acompanhando, o senhor falou duas vezes. Duas vezes, porque não é chamou a segurança do tribunal que não tinha necessidade. Entendeu? Aí o senhor está convencido. Esse rapaz, esse policial, nem sabia que esse nome desse policial, o senhor ficou famoso, realmente, com essa atuação do senhor nesses autos aí. Mas eu nem sabia que era esse rapaz. Talvez o senhor fique olhando para mim, dizendo que, né, que eu teria... doutor, aí o senhor está colocando coisa na sua cabeça. Não. Se o senhor está na mesma direção doutor, que ele... já estamos aqui, o senhor está repetindo. O senhor já investigou a vida dele todinha, ele é inocente, ele é primário. Até então ele é primário. Então, doutor, então nós vamos está sendo acusado de ele, se o senhor está aqui ele não quis representar os policiais, doutor, ele tem uns motivos. A questão aqui mora em favela, sabe? A questão aqui é a seguinte. Você não pode ficar ameaçando policial lá, não, em lugar. Nessas favelas, não, o senhor sabe. O senhor tem experiência disso. Agora o senhor vai entrar para fazer a defesa dele? Não. Ou vamos encerrar. Não, vamos encerrar. É porque agora eu não vou ficar aqui tolerando o senhor noticiado meu nome. Trabalho de ler o artigo várias vezes e a gente ficar aqui numa mesma tudo bem. Se o senhor acha normal esse tipo de comportamento... Não acho normal, não. Eu não estou achando normal. Então, estou encerrando a audiência e vou mandar extrair as peças e fazer um encaminhamento. Estou aqui trabalhando. E eu estou brincando. O senhor está convencido. Agora o senhor investigou a vida dele todinha. Eu estou aí no processo. Eu estou convencido. Ele não fez a representação dos policiais porque ele não quis. O senhor... É direito dele. O senhor aqui... São várias representações que as pessoas fazem e não dá em nada. Certo. Aí é para ver ele. Eu fiz minha parte aqui. Certo. Entendeu? Então, pode encerrar. O senhor vai manter essa versão do senhor. Então, considerando o artigo 307 do Código de Processo Penal, para ficar bem claro, para não ter problema, e o artigo 342 do Código de Processo, do Código Penal brasileiro, que é um crime, doutor, um crime... Depois você tem que falar para ele. O senhor não chegou aqui, levantou, disse que ele é inocente? Não levantei. O senhor quer dizer que o senhor só fala o que o senhor... Não levantei, não. O senhor está me referindo a minha palavra, senhor. Em momento algum. Então não posso falar? Por isso que eu manifestei. Eu levantei a questão de ordem. Pode falar? Se o senhor agora, se aqui na condição... negado, a minha questão de ordem vai ficar calado. Doutor, eu conheço as prerrogativas do senhor, porque um dia eu fui advogado. E eu respeito as prerrogativas do advogado. Se o senhor acha normal o senhor não está fazendo parte da audiência, a audiência é pública, o senhor pode ficar aqui sem problema nenhum, e o senhor, quando eu estou fazendo o cotejo da prova aqui, diante do que ele falou, e o senhor fez, várias vezes, o senhor fez um ar de sorriso para mim. Sorri? Então, da mesma forma... Eu não sorri para ninguém. E o senhor não negou a minha questão de ordem, levantei a questão de ordem. Questão de ordem? O que é questão? O senhor é advogado do processo? Não. Então, mas por que o senhor não negou a minha palavra? Doutor, eu não vou lhe dar a palavra simplesmente por uma coisa. O senhor não faz parte do processo. A testemunha que veio foi compromissada e tanto é que o doutor Portela nem pergunta fez diante de uma situação dessa. E assim, se o senhor acha correto que eu devo ficar com cara de paisagem aqui diante de uma situação dessa, é porque realmente o senhor precisa... Porque as prerrogativas de qualquer profissão, elas não são absolutas. Não é simplesmente o senhor chegar aqui pela ordem. O senhor não está aqui nem na condição de advogado do réu. O senhor tem todo o direito de acompanhar o ato, porque o ato é público. E se existe uma situação que é idônea para configurar um crime de falso testemunho, que é um crime formal, que a falsidade é praticada no intuito de influenciar a decisão do juiz. É um crime formal. Tanto é que o parágrafo 2º do artigo 341 prevê a possibilidade da retratação. E apenas eu estou seguindo a lei como eu devo seguir. E por isso que eu estou perguntando a ele se ele vai manter essa versão dele. Porque se eu não fizer isso, eu estaria incorrendo numa falta.
E se o senhor ver o código, o senhor vai ver que eu estou fazendo o que o código determina. Então, o senhor mantém essa versão do senhor. Tudo bem. Doutor, o senhor já pediu a ordem, né? O senhor pediu, o senhor me permite, doutor Paulo? Não, o senhor tem, na condição de advogado, pedir a ordem, o senhor está defendendo o interesse do seu cliente, que é o réu desse processo, doutor. O doutor Paulo quis explicar, eu acho que o senhor pode conversar com o cliente do senhor e pedir para ele se retratar e esses fatos confirmar não são verdadeiros. dentro da delegacia e acaba o problema dele. Eu acho que seria o... É isso que o doutor Paulo está, eu acho que há meia hora tentando explicar. Tentando explicar. Se ele não é Isso é o básico, eu acho que o senhor poderia postar, pedir um minuto, sair com ele, explicar para ele a gravidade do que vai ser. Se quiser conversar com ele aí, não tem problema. Confirmar o que está no depoimento e segue o jogo. Não, eu não quero nem que ele aqui, eu não quero nem que vá para um lado, nem vá para o outro, porque eu não tenho interesse nenhum no processo. O único problema aqui é o seguinte: divergências pontuais no depoimento é uma coisa. Mas você chegar aqui e dizer, olha, eu fui pego um dia, fui levado para o mato, apanhei, os policiais bateram em mim, fizeram isso, tal. Fui na delegacia, falei para o delegado deu de ontem, mandou eu assinar o termo circunstanciado de ocorrência, colocou no termo circunstanciado que eu estava acompanhado de uma advogada, disse aqui que ia fazer o encaminhamento dele ao IML, ele disse que não queria, como tem aqui, ele diz que chega em casa, conta aos familiares o que aconteceu, comunica o fato ao advogado, e por isso que eu fiz referência ao advogado. Está tudo gravado aqui. Sim, por isso. Então, nesse ponto é que eu estou dizendo, como é que é uma situação dessa e ele vem fazer uma afirmação, desculpa o termo jocoso, oftalmológica, de dizer que eu olho para os olhos dele e eu vou descobrir a verdade. Eu não sou adivinho, não sou cartomante, não sou nada dessa natureza. Para defesa do que ele então, falou, pode encerrar. Não interfere em nada, não mexe em nada. Então, para mim, eu